Estamos hoje na cidade dos Arcebispos. Eu sou o João Pedro Lopes e vamos estar à conversa com a sua nova rúbrica. Estamos então, viva boa noite, à conversa com Ricardo Bruno Antunes Machado Rio, autarca de Braga. Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado pelo convite. E muito obrigado pelo seu tempo. E falando precisamente de tempo, nesta nobre rúbrica à conversa com, num tom mais intimista, eu gostava de lhe perguntar como é que um autarca que gere uma das maiores câmaras do país também tem tempo para si, as suas rotinas. O Ricardo levanta-se muito cedo. Normalmente sim. Agora nos últimos tempos andei um bocadinho lesionado e, portanto, condicionado nos meus treinos matinais. Acabei por aproveitar para descansar um bocadinho mais. Mas em condições normais eu levanto-me às 6h30, treino às 7 da manhã, às 8 e picos tomo o pequeno almoço, levo as minhas filhas ao colégio e depois às 9 horas no máximo estarei cá na Câmara. Presumo que almoçar com ela está fora de hipótese e quando chega a casa à noite ainda consegue estar um bocadinho? Está sempre dentro de hipótese. Aliás, foi uma disciplina que eu assumi desde a primeira hora, ainda não era Presidente de Câmara, e depois mantive como Presidente de Câmara, que é todas as semanas, salvo situações muito excepcionais, pelo menos um dia por semana é almoçar com elas e neste caso agora, como os horários delas andam desencontrados, às vezes divido em vários dias para almoçar com todas. Diga-me uma coisa, Ricardo. O Ricardo, enfim, tem um percurso longo também na política, esteve na Assembleia Municipal de Braga, foi depois vereador, vai no seu terceiro mandato como presidente desta autarquia. Acha que, apesar de tudo, há algum cansaço acumulado com mais de 20 anos dedicado à política, ou continua a acreditar, sente-se com a mesma motivação com que chegou em 2001 à Assembleia Municipal de Braga? Mais até, hoje temos a possibilidade que não tínhamos na altura de poder fazer as coisas acontecer e, portanto, isso é um elan sempre renovado. Nós, quando estamos na oposição, temos que encarar, às vezes, com muita resistência, de facto, a incompreensão de quem está no poder, a impossibilidade de fazer valer os nossos pontos de vista quando estamos absolutamente convictos de que eles estão certos. Hoje não. Hoje, obviamente, e desde que fui eleito a primeira vez em 2013, nós temos essa possibilidade, ainda por cima tenho merecido da parte dos bracarenses a confiança para ter executivos maioritários, o que me dá, obviamente, também outra liberdade na gestão municipal a mim e à minha equipa, e com isso, obviamente, que nós conseguimos ir fazendo cumprir os nossos programas, ir fazendo cumprir as nossas ambições para o Conselho, e isso, no fundo, enquanto tudo não estiver feito, e nunca estará tudo feito, é sempre um boost de energia adicional para o dia-a-dia de trabalho. Ainda dentro desta gestão de tempo, qual seria a coisa que deixou de fazer e lhe sente alguma pena que, no fundo, a política lhe roubou? Tempo para a sua família? Algum livro que gostaria imenso de ter lido, mas não tem tempo? Alguma coisa que teve que abdicar? Não, eu acho que não, porque, ao contrário, às vezes até de alguns colegas meus que eu ouço, eu não tenho agenda, eu não consigo manter a minha vida normal. Eu acho que isso está, acima de tudo, numa lógica de disciplina pessoal. E eu, antes de ser Presidente de Câmara, ou antes até de ser político ativo, sempre tive uma vida super ocupada profissionalmente. Eu era um profissional liberal, portanto, era muito frequente ter que dedicar 16 horas do meu dia ou mais a trabalhar e, portanto, isso não se alterou muito, digamos, alterou-se na natureza, não se alterou na ocupação temporal em relação àquilo que eu hoje tenho como Presidente de Câmara. E, portanto, aquilo que eu já podia fazer na altura e que ia convivendo na minha rotina, continuo a poder fazê-lo agora. Obviamente, há muitas vezes algumas limitações mais em termos de agenda, ficamos menos livres para poder gerir a nossa agenda no cômputo geral do que quando não estamos no exercício deste tipo de funções, mas acho que no cômputo geral não tenho assim esse sentimento de perda. Até no telemóvel a qualquer hora? Não, atendo sempre, até porque isso é mais vício do que propriamente inerência da função. Eu sou uma pessoa bastante digital no sentido em que estou muito ligado às redes sociais, à internet, sempre a acompanhar aquilo que se vai passando e, portanto, nunca desligo propriamente. Sem ser demasiado intimista, qual foi o telefonema mais tardio que atendeu? Olha, normalmente a pessoa que liga mais tarde, mas que é um hábito já de há muitos anos, é o nosso Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, que também é notívago e, portanto, aqui além tem o ensejo de fazer uma chamada já bastante fora de horas, mas também tem, digamos, interlocutor deste lado. Embora eu não tome essa iniciativa, não quero incomodar ninguém que não saiba se está disponível, mas até porque hoje também
os telefonemas acabam por ser um bocadinho substituídos por outras formas de contacto, por mensagens, por WhatsApp, por Messenger, e portanto isso acaba por manter-nos em contacto sem ser por via telefónica. Eu acho que neste segmento e neste registro há uma curiosidade que todos devemos ter, e apesar da sua boa forma física, qual é o seu prato, quais são as suas iguarias que mais gosta, o que é que se delicia? Se o convidasse para almoçar, o que é que gostaria que lhe oferecesse? Olha, João, a boa forma física é a generosidade da sua parte. Eu gostava de estar em melhor forma física, não só por força destas circunstâncias mais recentes, mas obviamente em geral, até porque eu, precisamente, não sou daquelas pessoas que controlam a alimentação para poder manter essa forma física. Eu acabo por usar, digamos, o exercício como compensação da minha gula recorrente em termos de doçaria e de alimentação, onde não costumo controlar excessivamente, pelo menos, o que vou comendo. E, nesse sentido, eu sou um grande adepto de tudo que é boa cozinha portuguesa, boa cozinha minhota. Nós aqui temos esse privilégio, nesta envolvente, termos todo tipo de pratos que são, obviamente, muito pesados para aquilo que são esses objetivos de rigor alimentar. Convidaremos o Abade Priscos a sentar-se à nossa mesa. Isso também, mas esse mais ocasionalmente, naturalmente, até porque é uma bomba calórica, verdadeiramente. Mas umas boas papas de sarrabulho, até por estar na época, Sim. são sempre, com regiões, são sempre um prato bem-vindo, um arroz de cabidela, enfim, um cozido à portuguesa. Se eu fosse eleger os meus pratos favoritos, andaria seguramente para essa cozinha mais popular. Boa. Ricardo, agora, enfim, entrando na área da sua gestão, o Ricardo, licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, enfim, tem uma vasta experiência. Vi que foi diretor do Instituto de Mercados Capitais da Euronext de Lisboa, e nada melhor do que, perante esta experiência da gestão dos números, agora gerir uma casa tão grande, cerca de 120 milhões de euros, números redondos, num orçamento anual, apesar de tudo, com uma despesa fixa considerável, cerca de 30 milhões. Acha que, apesar de tudo, estes 30 milhões são ainda, chamemos-lhe uma herança demasiadamente pesada, sabendo que alguns deles são indexados ao Estado e outras prendas que lhe deixaram? Ou acha que, apesar de tudo, estes números são perfeitamente aceitáveis e é possível gerir uma Câmara, mesmo com 30 milhões de despesa fixa? Não, na verdade, os números de despesa fixa são bastante superiores, okay. Eu já vou explicar. E, por outro lado, também o nosso orçamento, embora nos anos mais recentes tenha ultrapassado os 100, 120, até 130 milhões de euros, o deste ano de 2022 rondará novamente os 130 milhões de euros, boa parte dessas verbas tem a ver com fatores ocasionais. Ainda um empréstimo de médio e longo prazo que ainda não está totalmente utilizado e que ainda venha, digamos assim, reforçar o leque de receita que nós temos, e depois também o financiamento comunitário, que é o que vai fazendo a diferença do ponto de vista das autarquias locais na sua capacidade de investimento. Em termos de despesas fixas, nós só de pessoal temos cerca de 35 milhões de euros por ano, a que acrescem depois os nossos encargos com o funcionamento, por exemplo, das empresas municipais. Nós nos transportes gastamos cerca de 6 milhões, na cultura mais de 3 milhões, na área da habitação cerca de 1,5 milhão, no saneamento temos também o contrato de gestão delegada, que embora não esteja neste momento ainda em funcionamento, porque estamos a cumprir as formalidades, vai representar, para depois o contrato de programa, vai representar mais de 3 milhões de euros por ano e, portanto, todas essas despesas, além das manutenções comuns, da iluminação pública, só a iluminação pública são 2, 3 milhões de euros por ano, uma coisa que ninguém tem bem essa percepção. E, portanto, nós de despesa estrutural temos cerca de 70 milhões. Acrescem esses 70 milhões os encargos que o João Pedro referia, que não sendo estruturais, têm sido permanentes ao longo dos últimos anos, ainda vão continuar nos anos mais próximos, que são cerca de 7 milhões e meio de euros por ano com o estádio municipal, que foi agravado nos anos mais recentes com os acordos judiciais que tivemos que celebrar e por força das condenações que tivemos, quer com o arquiteto, mais de 5 milhões, quer depois também com o consórcio que realizou a obra, que já representou cerca de 5 milhões e tem ainda mais uma pendência de mais de 10 milhões ainda em discussão, e da parceria público-privada, da chamada SEGEB, para os campos de futebol e outros equipamentos públicos, que anualmente representam mais de 6 milhões e meio de euros. Ou seja, olhando para aquilo que é a despesa estrutural verdadeiramente destes últimos anos e aquilo que é a receita que nós temos, obviamente, ou temos capacidade para obter muitos financiamentos comunitários, e felizmente a Câmara Municipal de Braga tem sido um dos concelhos que mais conseguiu angariar fundos comunitários no atual quadro, que está prestes a encerrar,
ou não temos capacidade de investimento relevante. E nós, por exemplo, o ano passado tivemos mais de 35 milhões de euros de investimento, o que é obviamente muito positivo e nos ajudou a concretizar muitas ambições que tínhamos aqui para o Conselho. Enfim, é inevitável falarmos sobre o tema do estádio. Falávamos há pouco no Abade de Periscos. Podemos dizer de que não é nada doce aquilo que foi a herança do estádio e tudo aquilo que, no fundo, acabou por acontecer a seguir, e falávamos agora até em algumas despesas que não estavam previstas. Se tivesse tomado a decisão desde o início, voltaria a fazer um estádio novo ou acha que, às tantas, não tinha feito tanto sentido a infraestrutura do estádio novo e tudo aquilo que acabou por, no fundo, onerar e pesar à Câmara Municipal? Vamos lá ver. Nós, quando se colocou a questão da candidatura ao Euro 2004, a solução que seria óbvia na altura para todas as pessoas, para os bracarenses, e a ambição de todos, era que pudéssemos requalificar o estádio 1º de Maio para poder ser adaptado não só para a realização do Campeonato Europeu, mas também para, digamos, a prática regular do Sporting Clube de Braga. Foi apresentado, eu não participei nessas reuniões, era na altura nem sequer vereador da oposição, foi apresentado publicamente a ideia de que era impossível realizar essa adaptação, ou seja, que em circunstância alguma poderíamos adaptar o estádio para receber o Euro. E surgiu então a ideia de criar um novo estádio. A ideia de criação de um novo estádio não foi propriamente reprovável a essa luz, uma vez que o estádio 1º de Maio poderia ser utilizado para outros fins e criar-se uma outra valência com outras condições para o Sporting Clube de Braga e para outros fins, aliás até para receber concertos e outras dinâmicas. Só que esse projeto começou por ter um projeto do arquiteto do Varandas de cerca de 35 milhões. Foi depois substituído pelo arquiteto Souto Moura, já com um projeto de base de 65 milhões. E à data de hoje temos já quase 190 milhões de euros investidos. Ou seja, quando, por exemplo, algumas forças da oposição, o PCP, o Bloco de Esquerda, nos acusam de ter, digamos, contribuído para a construção do novo estádio, ninguém que deu o seu aval à construção do novo estádio deu um aval para a triplicação dos custos que ele estava previsto a concretizar. Portanto, obviamente que é algo muito amargo que nós temos entre mãos, que nos vai pesando no orçamento todos os anos e que nos limita na nossa capacidade de investimento. Quando eu vejo muitas câmaras à volta que não têm o mesmo nível de endividamento, que não têm o mesmo nível de encargos todos os anos, obviamente que a capacidade de concretizar alguns projetos é muito maior do que aquela que a Câmara de Braga tem. Nos últimos anos, enfim, é recorrente e tem sido uma imagem de marca da Câmara Municipal e do seu mandato procurar não onerar e não passar estas faturas para os seus municípios e tem sido elogiado várias vezes por não subir os impostos, enfim, nos últimos 6, 7 anos. Podemos esperar no futuro que também seja assim, ao fim que a Câmara de Braga tenha essa preocupação de não subir demasiadamente os impostos aos municípios ou, eventualmente, teremos que ser mais transparentes e dizer-lhes que é provável que algumas das taxas municipais comecem a subir? Não, de todo. É uma questão de filosofia de gestão. Nós, com mais receita, podemos fazer mais coisas. E, portanto, aqui, assim, o princípio é quase uma discussão liberal de saber a quem é que o dinheiro deve ser entregue, se ao Estado, se aos cidadãos. E eu acho que o Estado tem que se financiar o necessário para concretizar aquilo que é fundamental, seja do ponto de vista dos investimentos, e é isso que temos estado, sobretudo, a falar, seja do ponto de vista das políticas imateriais. A Câmara de Braga tem sido também, ao longo dos últimos anos, das mais proativas em termos de políticas sociais, para diversas franjas da população, em termos de respostas na qualificação de diversos serviços, no investimento nas famílias, enfim. E a esse nível, obviamente, que se tivermos mais recursos, podemos fazer mais. Se não tivermos, temos que ir fazendo uma gestão mais apertada. Mas eu sou defensor de que nós devemos endossar o máximo de receita possível diretamente para os bolsos dos contribuintes, diretamente para os bolsos dos cidadãos. E desde que assumi funções na Câmara Municipal, não houve um único imposto que tivesse sido aumentado. Pelo contrário, baixamos a derrama, baixamos o IRS, baixamos o IMI já por 2 vezes. Inclusivamente recebemos as consequências de uma baixa do IMI antes mesmo de eu tomar posse, que foi também ela significativa, e, portanto, o que nós temos que fazer, acho que esse é o melhor princípio, é estimular a economia, é fazer a cidade crescer, porque em vez de pormos cada pessoa individualmente a pagar mais, fazemos uma geração de maior receita, que obviamente serve os interesses do município, mas diluindo esse encargo pelos cidadãos. O Ricardo, enfim, nos últimos tempos, representa uma cor política que não é a do Governo. Apesar de sabermos, e já nos contou hoje, de que grande parte do financiamento da Câmara vem dos fundos comunitários, como é que é a sua relação com o Governo? Alguma vez sentiu que, por não ser da mesma cor do Governo, as coisas não correram bem? Tem tido uma relação muito... olham para si do mesmo modo? Ou alguma vez sentiu a necessidade de dar, digamos, um murro na mesa e
dizer eu sou Presidente da Câmara de Braga e mereço essa consideração. Como é que é a sua relação com os membros do Governo, do modo geral? Eu acho que o Governo, eu diria, de uma forma mais ou menos transversal, tem tido uma boa relação com os diversos membros do Governo, inclusivamente com o próprio Primeiro-Ministro António Costa, que até pelo facto de ter sido autarca, se calhar tem outra predisposição para ouvir e para interagir com os responsáveis autárquicos que outros responsáveis políticos, se calhar, no passado não tiveram. Mas, em todo o caso, eu acho que o grande problema em relação a este Governo não está tanto assim na discriminação de natureza política, entre aqueles que são da sua cor ou não são da sua cor, que há aqui além. Obviamente, nós percebemos algum resvalar. Houve aquele pequeno episódio, até durante a própria campanha eleitoral, que o meu adversário veio invocar essa proximidade com o Governo para tentar obter benefícios. Eu acho que o Governo, aqui além, não dá bom exemplo ao deixar que esse discurso possa perpassar e ao dar um ou outro apontamento em que isso verdadeiramente acontece, de algum favorecimento de autarcas do Partido Socialista. Mas eu acho que a situação mais gravosa nem tem a ver com essa discriminação partidária, tem sobretudo a ver com uma discriminação territorial. Este Governo, apesar até do seu discurso público, dos seus antecedentes enquanto experiência política, é dos governos mais centralistas que efetivamente tem existido no nosso país. E esse centralismo é não apenas na ótica do Estado Central, mas sobretudo na visão distorcida que tem de olhar para o país apenas com base nas duas áreas metropolitanas. Nós vemos agora no PRR, vemos em várias iniciativas que são desenvolvidas, no financiamento dos transportes, o grosso da fatia vai sempre para as áreas metropolitanas. E não pode haver sequer aqui assim uma lógica de que estamos a trabalhar para as áreas mais concentradas em termos urbanos, porque obviamente concelhos como o Braga e outros concelhos pelo nosso país têm exatamente os mesmos desafios que muitos dos concelhos das áreas metropolitanas e não têm os mesmos níveis de financiamento. E, portanto, era importante que houvesse essa capacidade de reconhecer estas dinâmicas que existem, estas necessidades que existem e acorrer também a elas, como felizmente tem existido em relação às duas áreas metropolitanas. Eu faço esta pergunta exatamente agora, descendo mais um patamar desta estrutura de organização administrativa. Enfim, todos nos recordamos, Braga teve governo civil, não é? Portanto, enquanto capital de distrito, depois os governos civis foram extintos, depois assistimos a esta revolução administrativa. Como é que o Ricardo, como autarca, mas também como pensador destes assuntos, vê todos estes problemas da própria organização com os Presidentes de Junta? Beneficiou assim, enquanto Presidente de Câmara, beneficiou no sentido de tornou mais ágil o trabalho com menos freguesias, ou acha que faz sentido reponderar-se novamente o modelo anterior das uniões de freguesia? Como é que vê como autarca em termos do seu dia-a-dia? Acho que foi um progresso, embora tenha que ser um progresso analisado circunstancialmente, ou seja, das uniões de freguesia que foram criadas, há algumas que nós sentimos que manifestamente não funcionam, porque os protagonistas assim não o conseguem fazer acontecer, ou porque efetivamente existem assimetrias entre os territórios que foram unidos que não conseguem ser conciliadas na gestão desses mesmos territórios, e aí eu acho que é defensável que, em alguns casos, se reverta o modelo que foi implementado. Há outros casos que, no passado, nós sentíamos que até poderia existir alguma predisposição das juntas de freguesia, algumas delas que ficaram isoladas, que poderiam até ganhar com um trabalho de colaboração mais próximo com as suas freguesias vizinhas. E, portanto, eu acho que é importante reequacionar o modelo e analisar como é que ele funcionou durante este período e, obviamente, ajustá-lo. Acho que é benéfico um número mais limitado de uniões de freguesia ou de freguesias do que aquele que nós tivemos no passado. Braga tinha 62 freguesias, hoje tem 37, mas temos por todo o país exemplos de uma dispersão territorial destes órgãos autárquicos que, por um lado, é óbvio que quanto mais órgãos existam, acaba por criar alguma massa crítica nesses mesmos territórios e é uma boa forma, de certa forma, de combater a desertificação que possa existir. Mas, ao mesmo tempo, também acabam por ser estruturas absolutamente incipientes do ponto de vista da sua capacidade de concretização, não têm uma visão mais alargada do território e isso acho que acaba por prejudicar quer o desenvolvimento do território, quer, obviamente, o serviço que é prestado à população, porque uma freguesia que tem menos de 1000 habitantes, ou algumas delas muito menos do que isso, como nós temos ainda hoje por todo o país, não conseguem ter recursos para, por exemplo, financiar uma estrutura permanente de atendimento ao cidadão. Isso, obviamente, que é uma lacuna que uma escala maior acaba por conseguir suprir. E, portanto, eu acho que, nesse sentido, o mesmo que se passou com as juntas de freguesia, porventura, poder-se ter passado com as câmaras municipais. Na altura não houve essa capacidade de lançar esse debate, mas é algo que está, obviamente, sempre em aberto, até porque eu acho
que a nossa reorganização administrativa de todo o Estado ainda está muito por cumprir. Há estas iniciativas incipientes de descentralização, de coisas mais ou menos corriqueiras e administrativas, mas a verdade é que, em termos de distribuição de uma escala de responsabilidades entre o patamar nacional, o patamar regional, que está obviamente deficitário, o patamar intermunicipal, municipal e, obviamente, das freguesias, ainda há muito que se pode fazer para otimizar essa mesma relação, a distribuição de competências e a distribuição de recursos. Uma das coisas, enfim, que tem sido notória desta Câmara Municipal é investimento em áreas não tão visíveis, ou pelo menos que nem sempre são tão, se me permite a expressão, tão sexy, tão eleitoralistas, como seja a cultura, como seja o ambiente, isso é meritório e nota-se isso claramente na Câmara de Braga. Uma das ideias que o Ricardo sempre teve relativamente à cultura foi este eixo atlântico e faz disso apanágio e bem. A pergunta que eu lhe faço é, não seria às tantas também proveitoso percebermos no eixo, não atlântico, mas no eixo do Cávado, ou seja, hoje em dia o Distrito de Braga tem uma reestruturação, sente que seria possível criar esta dinâmica maior, como temos a área metropolitana de Porto, a área metropolitana de Lisboa, ou seja, será que os autarcas do Cávado têm sabido também aproveitar e criar estes eixos? Ou às vezes estamos aqui um bocado, até porque neste momento politicamente estão todos voltados do mesmo lado, não faz sentido, não como nenhuma força de bloqueio, nem nada que o pareça, mas pensar o Cávado e os seus autarcas de uma forma diferente que até aqui poderia não ter sido possível, ou acha que faz mais sentido continuarmos a olhar num espaço maior como seja o tal eixo atlântico? Isto falo da cultura, mas de qualquer outro assunto. Não, também aí eu acho que há diversos layers que podem ser valorizados. O caso do eixo atlântico, eu tenho sido particularmente comprometido e envolvido nessa dimensão, não só pelas responsabilidades que tenho tido na Associação do Eixo Atlântico, mas porque verdadeiramente acredito que deve existir uma relação de colaboração estreita entre os principais municípios, os territórios, os agentes de todos os setores, de um lado e do outro da fronteira. Nós temos aqui assim uma massa crítica que é distintiva, que hoje torna esta Euro-região numa das mais dinâmicas e com mais potencial para o futuro da Europa, numa das mais jovens também, e isso obviamente que importa aproveitar os recursos que existem, e essa relação de colaboração tem aí uma oportunidade muito grande. Mas depois há obviamente outros níveis, um deles entre o eixo atlântico e a região do Cávado é a dimensão Minho. Nós também temos tido essa capacidade de algumas questões, como foi recentemente o caso da promoção da gastronomia, como tem sido o caso da promoção turística, algumas dimensões na área da mobilidade, olhar para o Minho de uma forma mais integrada e identificar oportunidades também de desenvolvermos projetos comuns. E em relação ao Cávado, o Cávado foi, vamos dizer, uma imposição administrativa. Na altura fez-se esta divisão desta forma, poderia ter sido de outra forma. Acho que, apesar de tudo, estes 6 concelhos que compõem a comunidade intermunicipal têm bastante afinidade. E mais do que essa afinidade territorial, tem existido ao longo dos últimos anos, independentemente até das questões político-partidárias, porque o próprio Presidente Miguel Costa Gomes, não sendo do PSD, ou sendo na altura o único que não era do PSD, hoje o Mário Constantino também, no fundo, coloriu de uma só cor acima do Cávado, mas mesmo com o próprio Presidente Costa Gomes, sempre houve uma relação de grande colaboração e de, digamos assim, de diálogo muito próximo entre os 6 municípios. E nós temos conseguido em várias áreas, algumas delas até diria um pouco atípicas em relação àquilo que foi a realidade do passado, a proteção civil, à educação, à cultura também, precisamente, à valorização ambiental, desenvolver projetos conjuntos que têm que ser aprofundados, têm que ser criadas ainda dinâmicas maiores, mas que já fizemos um percurso, julgo, muito interessante ao longo dos anos mais recentes. Isso é salutar, até porque é diferenciador em relação àquilo que acontece no resto do país. Eu tenho ecos diários de comunidades intermunicipais em que os seus presidentes não reúnem, em que não definem estratégias comuns, e nós aqui no Cávado temos tido essa capacidade de, em contínuo, desenvolver parcerias, e isso acho que tem sido benéfico, desde logo, para as populações que nós representamos. Ainda que seja muito difícil, enfim, ter uma linha e dizer que Braga segue um rumo, a verdade é que a Universidade do Minho tem um peso preponderante naquilo que é a caracterização e a dinâmica própria, até no período escolar, a quantidade de pessoas que têm que vir à cidade ou que se fixam na cidade, no caso dos estudantes. Enfim, o Ricardo acha que efetivamente Braga é a cidade do conhecimento, ou não gostaria de ser tão limitativo relativamente... Nós temos a ideia, por exemplo, sempre das zonas industriais, da grande indústria, tem o seu projeto Braga Invest, que foi, enfim, de captação de investimento, e tem sido captação de investimento, e tem feito essa dinâmica, mas não acha que a universidade continua a ser a grande montra da cidade, ou acha que devemos, enfim, também estar em todos os patamares? Não, eu acho que disse-o antes de ser Presidente de Câmara, digo depois de ser Presidente de Câmara,
a universidade, e de forma mais particular, obviamente, a Universidade do Minho, por uma questão de escala, mas nunca desvalorizando o contributo da Universidade Católica e, mais recentemente, do IPCA, que tem tido também um crescimento e uma afirmação notável. A Universidade do Minho foi o grande motor do crescimento da cidade, foi o fator de regeneração da cidade, é o fator de qualificação científica da cidade, de inovação tecnológica, e quando nós hoje temos esse orgulho de podermos dizer que nos anos mais recentes demos um salto exponencial do ponto de vista do crescimento económico, da capacidade exportadora, da inovação que existe na cidade, do valor acrescentado que isso gera do ponto de vista das exportações e de outros volumes de faturação, isso teve muito a ver com o trabalho realizado na universidade e, sobretudo, na capacidade que a universidade teve de se articular também com o tecido empresarial e com várias outras estruturas. Portanto, eu diria que aí, nesse aspecto, o que qualquer gestor do território tem que fazer, em primeiro lugar, obviamente, congratular-se por ter recursos tão valiosos como esse no seu território, mas depois, obviamente, agilizar essas plataformas de entendimento. Eu acho que se houve salto qualitativo que nós conseguimos dar ao longo dos últimos 8 anos, foi de envolver todos os agentes de desenvolvimento locais numa estratégia comum. E isso acontece na área económica, como acontece na área cultural, como acontece na área social. E esta capacidade que nós temos de interagir, de nos sentarmos à mesma mesa, de definirmos objetivos comuns e depois cada um se responsabilizar pela concretização de ações concretas que contribuem para esses objetivos, fez toda a diferença e conseguiu que Braga desse este salto quântico em algumas áreas nestes últimos 8 anos. Nós vemos, é fácil entender porque é que as pessoas escolhem a Universidade do Minho. O que é que levaria uma empresa a querer, porque falámos de captação de investimento, o que é que levaria um empresário, se eu fosse empresário e me dirigisse aqui à Câmara Municipal, o que é que me convidaria a investir no distrito, ou enfim, neste caso até na cidade de Braga, e não investir, por exemplo, num vizinho? O que é que... Olha, Braga tem, eu acho que aquilo que é o principal fator de captação hoje de qualquer empresa já não é aquela lógica do oferecer terrenos a baixo custo, ou imóveis, ou de dar muitos benefícios fiscais, porque os próprios empresários e as empresas têm muito já essa consciência de que às vezes o barato sai caro, por um lado, e por outro lado, também que aquilo que tem que fazer é de gerar retorno com a sua atividade e depois, obviamente, tentar maximizar esses benefícios colaterais do ponto de vista do desenvolvimento dos seus projetos. E, portanto, o fator crítico em termos de competitividade é a massa crítica humana, é a qualificação das pessoas, é a oferta de mão de obra. E Braga tem conseguido, ao longo dos últimos anos, assegurar essa oferta para quem aqui se instala, porque temos uma massa jovem muito significativa, temos cerca de 40% da nossa população abaixo dos 30 anos de idade, temos uma população em crescimento, fomos o concelho no país que mais cresceu na última década, de acordo com os últimos censos. Temos tido capacidade de atrair recursos muito qualificados, não só aqueles que aqui são formados na Universidade do Minho, mas de outros pontos do país e até do mundo, não só, obviamente, esta franja muito significativa de cidadãos brasileiros que chegou nos anos mais recentes, mas de vários outros pontos do globo, desde o Extremo Oriente a vários pontos da Europa. Hoje existem várias comunidades perfeitamente integradas dentro do Concelho de Braga e que vieram complementar as necessidades. Portanto, sem aquela lógica também que existia no passado, porventura, de que um imigrante era alguém que era uma ameaça para um cidadão local na busca de um emprego. Hoje, pelo contrário, temos muitas áreas de atividade em que a oferta já começa a ser insuficiente e, portanto, esse esforço de captação recorrente de talento e de garantia do crescimento da cidade e da sua envolvente, e aí os outros concelhos limítrofes, obviamente, também acabam por beneficiar no famoso efeito mancha de óleo desse crescimento que Braga vai tendo enquanto espaço de âncora, obviamente que é fundamental para o futuro. E depois, do ponto de vista, diria, operacional, através da Invest Braga, qualquer empresário que queira desenvolver o seu projeto aqui em Braga tem um acompanhamento personalizado de A a Z, como costumamos dizer, em todas as áreas que são relevantes para a implementação do projeto, desde a identificação de localizações, a negociação com proprietários, o apoio aos processos de recrutamento, a definição de projetos de formação customizada, a identificação de incentivos regulamentares ao investimento de acordo com o nosso regulamento que está em vigor, o apoio em termos de tramitação urbanística aqui na própria Câmara Municipal através da Via Verde ao investimento, até às vezes questões logísticas que são necessárias para a implementação de um determinado projeto. Podem ser a disponibilização de uma linha de transportes públicos ou um contacto com a EDP ou com a AGERA, com outra entidade do setor público também. O Ricardo, enfim, isto não será eterno e, portanto,
chegará um dia em que o Ricardo não deixará, vai ser, com certeza. e neste caso já falámos da reforma administrativa, sabemos que caminha para o fim, mas o Ricardo é muito novo, enfim, para além da sua vida pessoal e universitária e académica, enfim, a política ocupou grande parte da sua vida. Vai perspectivando já o que é que pode... Gostaria de continuar ligado a estes projetos, chamemos-lhe de serviço público, ou acha que também chegará a altura de se retirar, até porque, enfim, politicamente não esteve tão orientado com o novo Presidente do partido, ou com o atual Presidente do seu partido, acha que faz sentido, ou acha que também chegará a altura em que o Ricardo gostava de ser recordado, mas fora dos mundos das políticas? Já pensou nisso? Vamos pensando, obviamente, que o tempo passa muito depressa e, portanto, 4 anos, já passaram 8 daqueles que eu poderia assumir como Presidente da Câmara de Braga, e estes últimos 4 seguramente passarão, por um lado, num ápice, obviamente, por outro, felizmente, não tanto assim, porque, infelizmente ou felizmente, os desafios de um autarca acabam por exigir uma dedicação também muito intensa e o tempo nem sempre é assim tão célere a passar. Há projetos que nós gostaríamos de torná-los mais céleres que não são tanto quanto desejávamos. Mas em relação à sua questão, eu já o disse publicamente muitas vezes, eu não conheço nenhum cargo público que seja tão aliciante quanto o de Presidente de Câmara. Em particular, não trocaria provavelmente Braga por nenhuma outra cidade e, portanto, obviamente estou a falar de ser Presidente da Câmara de Braga. E, portanto, não digo hoje que não vou manter-me na vida ativa em termos políticos, mas não é um objetivo em si mesmo. E, portanto, dependerá um bocadinho das circunstâncias, dos projetos que surgirem até lá, quer de natureza privada, onde eu sempre estive profissionalmente, quer do ponto de vista também do desenvolvimento da atividade política. E enquanto a nossa conversa e a agradável conversa vai caminhando para o fim, certamente que todas as pessoas que nos veem têm uma curiosidade, que é quais são os grandes desafios que têm para estes 4 anos? O que é que acha que ficaria por fazer e não gostaria de deixar por fazer antes de deixar, pelo menos oficialmente e obrigatoriamente, o cargo de Presidente de Câmara? Há assim algum, 2, 3 projetos que quer mesmo levar avante neste final do Nós mandato? até no nosso programa eleitoral que apresentamos aos bracarenses nestas últimas eleições, compartimentávamos, não tanto setorialmente, mas temporalmente. Ou seja, havia uma componente que dizia enterrar o passado, ou qualquer coisa próxima disso, que é arrumar com todos estes assuntos que temos herdados e que nos causam tantos transtornos no nosso dia-a-dia, a liquidação da SEGEB, a regularização da questão do estádio, enfim, toda uma série de processos de natureza jurídica, administrativa, que têm que ser ultrapassados de uma vez por todas para nos libertar dessas amarras. Uma componente presente, porque obviamente este crescimento da cidade também criou constrangimentos à nossa vida conjunta, que são desafios. O caso da mobilidade é o mais emblemático deles todos, porque obviamente há mais trânsito, há mais pessoas a circular e isso, em função também da estrutura viária que a cidade tinha, causa-nos alguns desafios, e projetos como o Nó de Enfias, projeto como a variante do Cávado, a instalação do BRT, são projetos que nós temos como absolutamente prioritários para este mandato e que estamos convictos que os vamos concretizar. E depois uma dimensão de preparação de futuro que tem a ver com dimensões mais estratégicas. Nós temos que continuar a criar fatores de competitividade para a cidade do ponto de vista do seu desenvolvimento económico. Nós crescemos muito, por exemplo, nos últimos anos na área da eletrónica, na área das tecnologias de informação. Temos que explorar outras áreas, a biotecnologia, as ciências da saúde, e há projetos como a Innovation Eco Village e outros que são fundamentais para isso mesmo, MedTech, e a questão da cultura. A questão da cultura, a nossa candidatura à Capital Europeia da Cultura é um desiderato que nós esperamos atingir, mas é sobretudo todo um processo que vai deixar marcas e que vai transfigurar a realidade da cidade. O Ricardo, quando fala muito da cultura e nota-se, diria que os seus olhos brilham, e acha que a cidade de Braga pode também afirmar-se no panorama nacional como sendo também a cidade da cultura, um bocadinho, enfim, teremos que o dizer, o Porto teve sempre essa imagem, a própria Casa da Música, enfim, como bem sabe. Acha que Braga pode ainda fazer mais ao nível cultural para se afirmar cada vez mais também como cidade da cultura, ou seja, vimos a universidade, vimos os investimentos privados, e depois há esta área mais escondida ou menos visível, que às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em reconhecer. Acha que Braga deve, enfim, com todos os museus que tem, com toda a vida que tem, mas ainda há mais a fazer na cultura? Sim, eu acho que nos últimos anos, quando se associava a cultura à Braga, era muito na dimensão do património, apenas, exclusivamente, e nem sempre muito bem cuidado, e muitas vezes destruído ou dilapidado ao longo dos anos. E, portanto, eu acho que é importante, desde logo, também garantir essa marca identitária. O nosso património é riquíssimo, é vastíssimo, é diversificado e, portanto, temos que continuar a salvaguardá-lo e a criar condições para que ele seja fruído pela população. Muitos dos nossos projetos próximos têm a ver com isso. O
caso da Ínsula das Carvalheiras, aqui ao lado, o Convento de São Francisco, da Santa Marta das Cortiças, tem a ver com essa componente patrimonial, além depois de todos os outros ativos que continuam a ser valorizados, mas depois há todo um conjunto de dinâmicas, de formas de expressão artística e cultural que nós temos que estimular de maneira a que a cultura seja um fator de desenvolvimento do nosso território. E o criar, digamos assim, um apetite pelas atividades culturais da forma mais eclética possível na população desde tenra idade, chegando a todas as franjas da população, é obviamente criar condições para termos um concelho mais desenvolvido. E esse tem sido um dos nossos objetivos, quer atuando do lado da oferta, obviamente criando infraestruturas, como foi o caso do Altice Fórum Braga, como foi no passado e hoje com outro aproveitamento do Teatro Circo, do Generation, mais agora recentemente com o Centro Media Arts no São Geraldo, com o Centro Cultural na Francisco Santos, e portanto criando essa rede de equipamentos que vai criando condições para essas várias ofertas que nós queremos fazer chegar, mas depois, sobretudo, investindo muito na captação de públicos, no apoio aos agentes culturais, para que novas dinâmicas possam ser trazidas e essa visibilidade nacional e até internacional possa ser uma imagem de marca da cidade. A cidade de Braga, inegavelmente, tem um peso preponderante também do fator da Igreja, portanto tem aqui uma marca muito profunda e a Semana Santa marca muito a cidade de Braga, mas logo a seguir, no profano também, as festas de São João. A pandemia alterou completamente isto. Chegou a pensar, se me permite a questão, dar um tiro na cabeça ao ver desmoronar grande parte das montras que são, apesar de tudo, a Semana Santa, o São João de Braga, são os dois grandes momentos áureos, aqui, principalmente aqui da cidade de Braga. Enquanto Presidente de Câmara, sentiu-se muito desanimado em períodos de pandemia? Não diria desanimado nesse sentido que o João estava a colocar, de estarmos a perder a oportunidade de realizar esses eventos, embora de facto a pandemia tenha chegado no pior momento possível. Braga estava numa reta de crescimento enorme. Sim. Em termos de visibilidade, em termos de reconhecimento turístico. Tínhamos acabado de ser reconhecidos como o melhor destino europeu, tínhamos o número de turistas a crescer exponencialmente todos os anos, o próprio Bom Jesus tinha acabado de ser classificado e, portanto, eu diria que a pandemia acabou por funcionar um bocadinho como travão em todas essas dinâmicas, até de projetos de investimento turísticos que estavam em desenvolvimento aqui no Concelho, que acaba por, de certa forma, retardar esse efeito. Eu estou certo e convictíssimo que nós vamos recuperar essa mesma dinâmica a muito curto prazo, logo que esta questão da pandemia esteja ultrapassada. Mas a verdade é que tivemos que abdicar disso, mas eu diria que a grande amargura deste período não foi tanto pelos eventos que não tivemos que realizar, mas foi às vezes pelas muitas decisões que tivemos que tomar na capacidade de nos chegarmos à frente, em Braga, como seguramente por todo o território nacional, para tomarmos decisões para substituirmos às responsabilidades de outros, para salvaguardar vidas, para ajudar as pessoas a enfrentar dificuldades. E eu acho que esse nível, tem-se dito isso muitas vezes, eu acho que nunca é demais repeti-lo, o trabalho que as autarquias locais fizeram foi absolutamente notável, porque não é só de ser mais do que aquilo que era normal ou que era esperado, era de fazer verdadeiramente a diferença para a generalidade da população durante todo este período. O Ricardo, enfim, começamos esta entrevista, esta conversa não tão mais intimista, contou-nos que se levanta cedo, vai treinar, e eu gostava também, se me permite, de concluir exatamente do mesmo modo, com 3 perguntas que não estão de todo preparadas, que é qual é aquele livro que o marcou, se me aconselhasse um livro, qual foi o livro que o marcou? Olha, há vários livros, obviamente, mais emblemáticos, mas eu, em vez de escolher um, eu diria que há um autor que eu sou um fã, confesso, e que vejo com muita pena que ainda não tenha tido o reconhecimento ao mais alto nível, que é o António Lobo Antunes. Eu delicio-me verdadeiramente a cada nova obra dele, adoro o seu estilo de escrita, aquela também abordagem intimista que ele transpõe para os seus textos, com uma maneira de escrever que faz toda a diferença. E, portanto, qualquer obra do António Lobo Antunes é sempre uma boa recomendação. Esta rúbrica não tem, aliás, nós conversávamos isto no início, não tem que ter aquela agressividade do entrevistador, até porque nos conhecemos há muitos anos e sabe que nos propicia uma simpatia e admiração grande, e é um homem das tecnologias, das redes sociais, e gosta de partilhar músicas. Digo-lhe exatamente o mesmo. Há alguma música, 2, 3 músicas que marcam a sua vida ou marcaram algum período que gostava de recordar? É sempre, obviamente, músicas que são absolutamente emblemáticas, fazendo a ligação a esta minha vida mais política-partidária. O Viva la Vita dos Coldplay era a música que acompanhava todas as minhas intervenções em todas as campanhas eleitorais e, portanto, é uma música que vai ficar para sempre. O Working on a Dream do Bruce Springsteen também está muito associado a essa dimensão, mas depois há várias músicas de vários cantores, de vários grupos,
que eu aprecio. E, aliás, é isso que acaba por se refletir nessa minha partilha diária. Eu tento ter um ecletismo muito alargado que vai desde a chamada música pimba à música mais erudita, porque em todas elas há, obviamente, trabalhos muito interessantes e gosto muito de fazer essa partilha, também por essa via que já lá vão mais de 12 anos a fazer todos os dias uma partilha de uma música a dar com os dias a quem me segue. E a última pergunta tenho para lhe fazer, enfim, ser Presidente da Câmara de Braga, enfim, eu admito que o Ricardo se vá esquecendo, até pela humildade de quem o conhece, mas, enfim, tem hoje em dia digamos, um poder e um grau de influência considerável e certamente uma agenda muito complicada. Há alguém que gostasse um dia de conhecer, enfim, já teve a oportunidade de conhecer imensa gente, quem convidaria um dia para jantar consigo e tinha imensa curiosidade em fazê-lo? Alguma figura nacional ou internacional? Não, acho que a figura internacional, acho que é um lugar comum também de certa forma, mas que eu acho que suscita muita empatia a mim e seguramente a muito mais gente, é o Papa Francisco. Eu já tive a oportunidade de estar com ele, não tive a oportunidade de conversar com ele e acho que seria, porventura, a pessoa com quem gostaria de ter esse contato. Eu desafiava, enfim, o Ricardo em jeito e agradecendo-lhe mais uma vez esta conversa, onde ficámos a saber que se levanta cedo, que mantém rotinas em sua casa e deita-se tarde, atende sempre o telefone, fica o recado se alguém quiser, seja às horas que for, mas também nos explicou os grandes investimentos e um bocadinho também quais são a sua visão de futuro, explicou-nos um bocadinho também em termos financeiros como é que está a Câmara, e enfim, eu lançava-lhe o desafio em 30 segundos, o que é que podemos esperar, enfim, destes 3 anos de mandato, 4 anos de mandato de Ricardo Rio. Enfim, em jeito de mensagem, o que é a primeira grande entrevista depois do período eleitoral autárquico, e agradecemos ter tido o privilégio de ser os primeiros a cá estar consigo. E agora João Pedro Lopes, à conversa consigo, diz-me mesmo, Ricardo, o que é que serão, na sua expectativa, estes próximos 4 anos para si? Vão ser 4 anos de um trabalho intensíssimo, com muitos projetos ainda para desenvolver, como eu referi, com muitos investimentos para concretizar, mas com ser investimentos e projetos que vão ainda ajudar a mudar ainda mais o rosto da cidade. Eu acho e do Conselho, quem viu o Braga em 2013, quando nós assumimos funções, e quem a vir em 2025 vai encontrar uma realidade completamente diferente, uma realidade muito mais qualificada, com ainda mais qualidade de vida para a generalidade dos cidadãos, com muitos projetos inovadores em todas as áreas da governação municipal e com o reconhecimento nacional e internacional da cidade, que nos deixa muito orgulhosos, mas que dá muito trabalho e que, obviamente, nem sempre tem sido devidamente valorizado, aliás, até pelos próprios bracarenses. Estivemos hoje na cidade dos arcebispos, falámos de Abade de Prisco, falámos de investimentos, falámos de muitas coisas de um tom intimista, ficámos a conhecer melhor as músicas, os livros e também as ambições de Ricardo Rio, Presidente da Câmara de Braga. Foi um prazer estar consigo. Voltaremos em breve com mais um convidado, mais uma rúbrica à conversa com João Pedro Lopes.